Então, nós vamos dar início à nossa reunião nesta noite de estudo bíblico, a oportunidade da gente poder aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu queria convidá-los agora a entoar um cântico. Hoje eu coloquei um cântico dos vencedores. É um cântico que eu gosto muito. E eu não sei se a igreja conhece, se vocês conhecem, mas eu coloquei assim mesmo. Vai estar a letra junto ali. É o cântico, é a tua graça. É a tua graça que nos basta. Se porventura tiver alguma dificuldade aí no som, vocês me avisam, por gentileza. Eu nem vou aumentar a tela. Deixa eu apagar essa propaganda aqui. Era para aparecer a letra aqui, mas essa propaganda está atrapalhando. E eu não sei como que eu... Opa! A letra é essa, bem curtinha aqui, é a tua graça que liberta, é a tua graça que me cura, é a tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa, te louvo, te amo. Né? É só isso, a estrofezinha do cântico. Vamos estar entoando esse cântico, então, em louvor ao nosso Deus. É tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus.
De fato, é a graça de Deus que nos sustenta em cada momento da nossa vida, da nossa história, ao longo dos nossos dias. A graça de Deus é que nos basta. Vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus no Salmo 119. Salmo 119, de 1 a 16, quando a palavra de Deus ela nos diz assim, Salmo 119, de 1 a 16. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Nós possamos, de fato, fazer e ter a mesma determinação que teve o salmista com relação à palavra de Deus. E que nós possamos dizer e clamar, tomaram sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos, para que em nada nós venhamos a envergonhar o nosso Deus. Nós vamos, neste momento, estar orando, ter um momento de oração, de intercessão. Se algum irmão tiver algum pedido de oração, o momento é oportuno. Pediram aí pelo meu cunhado Antônio Carlos. Não entendi, Vitor. Pediram oração pelo cunhado Antônio Carlos, irmão da Renata. Ok. Antônio Carlos. Pastor, continua orando pela dona Lúcia, né? Oi? Pela dona Lúcia, a mãe do Presentino, está internada. Ah, não sabia não, a dona Lúcia está internada? Ah, tá, ela apresentou febre anteontem. Ok. E aí ela foi para o hospital, mas ela está com infecção na urina, nos rins, e está com uma bactéria no sangue também. Então ela teve que ficar internada para poder tomar antibiótico na veia. Certo. Que Deus tenha misericórdia dela e abençoe. Vamos estar orando pelo presbítero João, né? O presbítero João sofreu um acidente hoje, machucou a mão, né? Ia fazer uma cirurgia agora às 6 e pouco, não tive notícias depois da cirurgia. 6 e pouquinho ele estaria entrando em cirurgia para tentar reconstituir lá o dedo, né? Porque o acidente foi feio, tá? Vamos estar orando pela vida do presbítero João. Pastor, nós continuamos orando pelo reverendo Luiz Ricardo. Você já conheceu ele, pastor? Não conheci não, Cida.
Ele é diretor do CPO, aqui no interior de São Paulo. Lá no IBEL, não é? IBEL, isso, é. É lá em Minas. Isso. É em Minas? Aqui em São Minas. Paulo não tem, não? Não, é lá em Minas. Ah, então, tá. Lá em Entendi. Patrocínio. Eu não conhecia ele, não. Então, pastor, e ele não está bem, sabe? A Ana Maria mandou recado para a gente continuar orando por ele, onde a gente estiver, porque realmente a situação dele é complicada. Então, teve hemorragia, não uma vez só, né? Certo. E então tá difícil a situação dele. Luiz Ricardo, né? Reverendo Luiz Ricardo. E orar também pelo Gustavo, né? Aquele menino que teve um câncer, tem um tipo sarcoma na perna, pastor, e reflete no pulmão. E ele também não está bem porque tem um tipo de um nódulo que está pressionando o pulmão dele, sabe? É um menino de 14 anos, lá da igreja da Ernestina, lá do Sino do Piratininga, pastor. Ah, tá. Gustavo? Gustavo. Ok. Então, vamos ter 2 orações nesse momento. Vou pedir para que o nosso irmão diácono Jorge nos dirija a Deus em oração e depois o diácono Vitor. Os 2 diáconos, o diácono Jorge e o diácono Vitor, nos dirigir a Deus em oração em favor desses pedidos. Oramos. Santo Deus e bondoso Pai, ó Senhor, é nesta hora, Senhor, que nós chegamos a Ti, Senhor, para Te pedir, ó Pai, uma bênção para aqueles, Senhor, que estão, Senhor, acamados, Pai. Ó Senhor, uma bênção, Pai, para aqueles que estão doentes, Pai amado. Ó Senhor, uma bênção para todo aquele pedido que foi feito aí na igreja, todos os irmãos e todos aqueles parentes dos irmãos e amigos dos irmãos, Pai, para todos aqueles conhecidos nossos, Pai. Abençoa, Senhor, grandemente, Pai, as nossas famílias, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente, Senhor, o nosso país, Senhor. Abençoa, Senhor, grandemente, Senhor, todo esse nosso Sapopemba, Pai, todo esse nosso São Paulo, Pai. Ó Senhor, e muito obrigado por tudo, Senhor. Que o Senhor abençoe nossas famílias, Senhor. Precisamos, Senhor, da tua bênção, Pai. Ó Senhor, precisamos, Senhor, da tua misericórdia, Pai amado. Abençoa, Senhor, e fica, Pai, conosco, Pai, nesse trabalho, Senhor, nesse culto que estamos realizando, Senhor, mesmo estando afastados assim, Pai, mas nossos corações, Senhor, está em Ti, Pai, e nos irmãos e na nossa igreja, Pai. Te agradeço, Senhor, desde agora para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém, Senhor. Bondoso e eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por permitir que nós possamos reunir mesmo virtualmente, ó Pai, para louvar e bendizer o teu nome. Queremos agradecer as bênçãos que tu derrama sobre nós e queremos também lhe pedir a Deus uma bênção especial sobre os enfermos, como a mãe Presentino, meu cunhado, pai Antônio Carlos, minha cunhada Leia, enfim, ó Pai, todos aqueles que foram feitos, ó Pai, que tu possas olhar eles e fazer a santa vontade. Seja, ó Deus, com todos os nossos presentes e não estão, e faça, ó Deus, que o que aprendermos aqui possamos colocar em prática em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo, e em nome de Jesus, oro com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Nós vamos passar o nosso estudo. Vocês estão me ouvindo bem? Ou parece que está meio cortando um pouquinho o som, né? Não, estou ouvindo bem, está bem. Aqui está bem. Está Seu som cortando, tá pastor, bom. um pouco. O dele, para mim, tá bom. Que bom. Aqui eu tenho recebido com alguns cortes também. Mas vamos lá. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe agora. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos meditar nos versículos 17 a 20. Mateus 5, de 17 a 20. Quando
a palavra de Deus, ela nos diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus amados irmãos, nós estamos meditando no chamado Sermão do Monte, né? Eu tenho me usado bastante como base o livro do reverendo John Stott, né, com o mesmo título do qual nós demos aos nossos estudos no Sermão do Monte. Nós já vimos e estudamos que Jesus falou primeiramente do caráter do cristão, né? Esse caráter é descrito nas bem-aventuranças, que nós trabalhamos com mais detalhes, evidenciando as características que fazem parte deste caráter do cristão. Depois, nos versículos 13 a 16, nós vamos verificar e vamos perceber que ele vai falar da influência do cristão. Ou seja, a postura do crente no mundo quando ele cultiva o referido caráter que foi mencionado anteriormente e pratica as boas obras, né? De fato, nós vamos verificar que ele se torna sal da terra, luz do mundo. E agora, a partir do versículo 17 até o versículo 20, o Senhor Jesus Cristo vai definir melhor o teor destas boas obras e até mesmo trabalhar um pouquinho dessa questão da justiça, né? Na nossa versão, o termo justiça, que aqui aparece neste texto, nesta passagem, ele traz a ideia de obediência a Deus. Essa ideia, a justiça aqui, a qual Jesus se refere, é uma justiça que diz respeito à obediência a Deus, à prática da fé, à vida cristã. E daí nós vamos entender que o que Jesus está tratando aqui nos versículos 17 a 20 é acerca da justiça do cristão. Então, ele fala do caráter do cristão, a influência do cristão, e agora ele fala a respeito da justiça do cristão. Esse parágrafo ele é importante e interessante porque não só porque ele vai definir a ideia e o conceito de justiça, mas nós vamos ser ajudados a compreender melhor a relação que existe entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, entre o Evangelho e a lei, né? E nós seguimos aqui a divisão que o reverendo John Stott faz a respeito dessa passagem, dividindo em duas partes básicas: Cristo e a lei, com referência aos versículos 17 e 18, e depois ele vai falar do cristão e a lei nos versículos 18 a 20. Tá? Então, Jesus, que ele começa dizendo que ele não veio para revogar a lei ou os profetas. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, é interessante que o termo lei que aparece aqui, ela é empregada nesta passagem para referir-se a todo o Antigo Testamento. Por exemplo, se nós abrirmos lá em Lucas, capítulo 24,
Lucas, capítulo 24, versículo 44, nós lemos assim: Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Né? Então, aqui ele faz referência a toda a divisão dos judeus do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. E quando ele emprega aqui a respeito da lei, eu não vim revogar a lei ou os profetas, então essa expressão que ele emprega aqui é com referência a todo o Antigo Testamento. Então, alguns pensavam que Jesus estava revogando ou descumprindo a lei, né? Até porque Jesus, quando proferia suas mensagens, seus discursos, ele não se reportava tanto à lei mosaica, né, à autoridade de Moisés, como os líderes judaicos faziam naquela época. Na verdade, o que nós vemos é Jesus agindo com uma autoridade muito própria. Talvez ele use uma expressão que não era muito comum ser ouvida por parte daqueles que se diziam profetas, porque Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, né? E às vezes nós vamos encontrar Jesus em certa ocasião até corrigindo os mestres antigos. Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, mas eu lhes digo, né? Então Jesus ele vem e fala com uma autoridade que lhe é própria, né? Diferentemente dos líderes judaicos que apelavam para a lei de Moisés para ministrarem os seus ensinos. Então, nós vamos verificar que é por conta disso que Jesus vai dizer: olha, vocês estão pensando que eu vim para revogar a lei ou os profetas, para abandonar o Antigo Testamento, aquilo que foi dito. Eu não vim revogar, eu vim para cumprir, né? Na Bíblia Linguagem de hoje, a expressão, quando ele diz eu não vim para revogar, vim para cumprir, a tradução que a Bíblia faz ali é que eu vim para dar-lhes sentido completo. Essa expressão que nós encontramos na Bíblia, na linguagem de hoje. Então, vejam só, isto é importante porque faz-nos ver que há uma estreita relação entre Jesus e Moisés, entre o Novo e o Velho Testamento, né? Não é difícil, naqueles dias, alguns entenderem que havia uma distinção. Depois, um pouquinho mais à frente, na história da igreja, houve um homem chamado Marcião, e ele causou controvérsia porque ele entendia que todo o Antigo Testamento devia ser rejeitado. Não só o Antigo Testamento, mas tudo aquilo que é ligado ao judaísmo. E Jesus vem dizer: olha, não é bem assim. Na verdade, Jesus ele veio cumprir a lei em todos os aspectos, em todos os seus quesitos. É interessante que nós vamos poder verificar e olhar para o Antigo Testamento e ver o conceito de lei em formas diferentes. Por exemplo, os ensinos doutrinários. É aquilo que os judeus chamavam de Torá, né? Então, a Torá significa a instrução que foi revelada, que é traduzida por lei, né? A lei de Moisés. Então, o Velho Testamento, ele nos ensina acerca de Deus, acerca do homem, da salvação, mas quando ele nos traz esses ensinamentos a respeito destas revelações da parte de Deus, ele o faz de maneira incompleta. Jesus é quem vai completar
a verdade doutrinária que nos foi revelada no Antigo Testamento e vai dar sentido a tudo aquilo que foi doutrinariamente ensinado no Antigo Testamento com a sua vida e com a sua obra. Um pregador anglicano do século XIX, ele vai dizer o seguinte: o Velho Testamento é o Evangelho em botão, o Novo Testamento é o Evangelho em flor. Né? Então, de maneira que aquilo que nós vemos no Novo Testamento clareia e muito a compreensão de toda a verdade que Deus proferiu no Antigo Testamento. Então, é nesse sentido que Jesus vai dizer: olha, eu não vim revogar, eu vim cumprir, eu vim trazer a completude daquilo que Deus tem revelado, de maneira que agora vocês poderão contemplar toda a verdade de Deus. Pois não, a Damiana está perguntando aqui, vai lá. Como que é a citação dele, com o Evangelho? O Velho Testamento é o Evangelho em botão, o Novo Testamento é o Evangelho em flor. Né? Então, ela está pedindo para repetir a citação do J.C. Riley, um bispo, um pastor anglicano do século XIX, um grande servo de Deus. A gente pode entender a lei também como uma profecia preditiva, e grande parte do Antigo Testamento refere-se à vinda do Messias, e Jesus cumpriu essas profecias. E, na verdade, quando ele inicia o seu ministério, o que ele vai dizer? O tempo está cumprido. Né? Mateus 1,14. Né? Aquilo que foi dito se cumpriu. Né? Então, nós vamos verificar que a morte de Jesus lá na cruz do Calvário cumpriu todo aquela lei cerimonial, todo o sistema cerimonial do Antigo Testamento, os sacerdócios, os sacrifícios, de forma que estas cerimônias cessaram, porque Cristo cumpriu cabalmente. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que veio e definitivamente nos comprou. Então, nesse sentido, ele cumpre as profecias do Antigo Testamento, de maneira que ele não está mudando aquilo lá, mas ele vem justamente como ele diz, para cumprir. Eu não vim para revogar, mas eu vim para cumprir. E nós podemos também olhar para a lei lá no Antigo Testamento como preceitos éticos, ou seja, como a lei moral de Deus. Um certo pastor alemão, o Dietrich Bonhoeffer, ele disse o seguinte: ele, com referência a Jesus, na verdade, nada tinha a acrescentar aos mandamentos de Deus, exceto isto, que ele os guardou. Né? Então, os mestres judaicos, no tempo do Senhor Jesus Cristo, tinham ensinado e ainda estavam ensinando, estavam declarando uma interpretação tanto quanto superficial a respeito da lei de Deus, desta lei moral, e até dando uma ênfase errada a essa lei. Jesus vai retomar o sentido original, dar profundidade àquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento e mostrar-nos o significado pretendido por Deus. E, além disso, nós podemos dizer e afirmar que Jesus cumpriu, né? Ele cumpriu e obedeceu a lei por completo. E é isso que nós vamos ver depois, um pouquinho mais à frente, nas próximas lições, dos versículos 21 até o versículo 22, 27 e 28, que mostram exatamente isso. Né? E quando Jesus ele fala-nos desse cumprimento, ele está nos instruindo que aqueles que o seguem também devem se sujeitar a esta lei, a esses preceitos éticos, morais, e obedecê-los. É essa referência. Então, ele não mudou, ele cumpriu, né? Ele aperfeiçoou todo aquilo que Deus havia dito no Antigo Testamento e agora nos convida
a obedecer. E é exatamente isso que nós vamos encontrar nesse segundo momento, a partir dos versículos 18 a 20, quando ele fala-nos do cristão e a lei. Então, ele vai dizer, olha, eu, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, quando nós olhamos esses versículos, os versículos 18 a 20, nós vamos observar aqui, meus irmãos, 3 coisas importantes. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos observar é que nesta passagem, Jesus não está ensinando o caminho da salvação. Talvez alguns possam dizer, olha, quando a gente lê lá no final, lá, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Às vezes nós possamos ser levados a compreender que Jesus está falando a respeito de salvação, né? Ou como é que nós podemos alcançar o céu por nós mesmos. Nós devemos lembrar que a palavra de Deus, ela nos ensina de forma muito clara, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que ninguém vai ser salvo por cumprir a lei, né? Ninguém jamais se salvará tentando obedecer à lei de Deus. É a graça que nos salva, é a graça que restaura, é pela graça que nós alcançamos a vida eterna e não de outra forma. Mas nós vamos observar que Jesus está dizendo como deve viver, ou como devem viver, os que creem nele e aqueles que o seguem. Ou seja, ele está falando daqueles que já são salvos, né? A Bíblia é muito clara, e Jesus depois também deixa bem claro isso também, no próprio ensino que ele nos traz, que a salvação ela é alcançada pela fé somente, né? Se nós olharmos e lembrarmos do texto tão conhecido que nós sabemos lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas a vida eterna vem pela fé. Um pouquinho mais à frente, no versículo 36, do mesmo João, ele diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a salvação é algo que vem pela fé. Paulo, né, o grande servo de Deus que nós encontramos e que foi o instrumento que Deus usou para completar boa parte daquilo que ele tinha para nos ensinar no Novo Testamento, antes dele se converter, ele vai ser um praticante zeloso da lei, né? E vai ser também o mais terrível perseguidor dos cristãos. Agora, quando ele se converte, Paulo se torna o apóstolo, um dos homens mais santos, um dos maiores pregadores da história do cristianismo. E nas suas epístolas, nas suas cartas, e a maioria destas cartas compõem o Novo Testamento, ele vai enfatizar que o pecador ele é justificado pela fé. Então, somente pela fé. Ele é feito justo, ele é perdoado, ele é purificado, salvo pela fé e não pelas obras, crendo em Cristo e não se esforçando por obedecer à lei. Romanos, capítulo 3, que é um texto extraordinário do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículos 21 a 24, Paulo vai deixar muito claro aqui, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça. É até redundante, né? Sendo gratuitamente justificados por sua graça. A graça que é gratuita, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que nós deixamos bem claro aqui nesse texto é que Jesus não está ensinando a salvação por obediência à lei. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, de uma forma muito clara, é que há uma conexão vital entre a lei de Deus e o reino de Deus. Os cidadãos do reino de Deus, as pessoas que creem em Deus e em Cristo, aqueles que se submetem à vontade de Deus e a Cristo como Senhor de suas vidas, externam a sua fé e submissão obedecendo à lei de Deus. É interessante isto, porque antes de conhecermos a Cristo, quando nós nos chegamos à lei nos revela a nossa pecaminosidade, dizendo que nós não temos condições de cumpri-la. Não porque há um problema na lei, né? E Paulo deixa isso claro lá em Romanos capítulo 8, de 1 a 3, ele trata bem isto. O problema não é a lei, o problema é o pecado do homem. Mas, tendo uma vez chegado à lei, a lei nos fala, olha, nós precisamos de Cristo. E quando nós alcançamos, quando nós encontramos a Cristo pela misericórdia e pela bondade de Deus, Cristo nos manda a lei para que agora nós possamos nos consagrar. Antes nós não podíamos obedecer à vontade de Deus, porque estávamos escravos do pecado, mas agora, libertos, nós nos tornamos obedientes. Pedro chama os cristãos de filho da obediência. Por quê? Porque como cristãos, agora nós nos sujeitamos à lei, não para alcançar o favor de Deus, mas por ter alcançado o favor de Deus, pela bondade, pela graça de Deus, nós agora queremos nos adequar à vontade de Deus para honrá-lo. A desobediência deliberada e constante à lei, à vontade de Deus, é indício de falta de arrependimento sincero, de uma fé genuína, de conversão verdadeira e de salvação. Ora, se de fato nós compreendemos, pela bondade de Deus, o amor que nos foi derramado, o amor de Deus por nós, agora nós queremos nos sujeitar a esta vontade para que em tudo nós possamos agradar aquele que tanto nos amou. E é por isso que Jesus vai concluir dizendo, olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ou, pois eu vos afirmo que só entrarão no reino de Deus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os professores da lei e os fariseus, conforme diz a Bíblia na linguagem de hoje. Então, nós, como cristãos, tendo sido alcançados pela graça de Deus, nos sujeitamos à vontade de Deus e nos moldamos a ela para que possamos agradecer, honrar a Deus por aquilo que Ele fez por nós, por meio de Cristo Jesus. E isso para que Ele seja glorificado em nós. É uma maneira de nós demonstrarmos amor. Agora, se nós não estamos vivendo esse processo de santificação, de estar nos sujeitando, nos enquadrando ao padrão de Deus, é porque nós não experimentamos de fato uma vida em Cristo Jesus. Porque o que Jesus nos ensina é que o crente, agora, tendo conhecido a graça de Deus em Cristo, se sujeita à lei para honrá-lo, obedecê-lo, viver de forma a agradar a Deus. A gente não poderia ser convertido, mas não obedecer à lei? Por exemplo, às vezes a pessoa adultera, ela está em desobediência, mas ela é convertida. Mas ela caiu, ela pecou. Sim,
A Daniela está perguntando aqui, mas pode alguém que tendo conhecido a graça de Deus, estar na prática de Deus e não fazendo a vontade de Deus? É possível, né? É possível. Agora, essa pessoa jamais vai permanecer no pecado, né? E, na verdade, isso acontece conosco quase que diariamente. Nós que devíamos viver de acordo com a vontade de Deus, como a gente costuma dizer, a gente pisa muito na bola com Deus. Então, né? a gente peca, mas a gente cai, digamos assim, mas a gente tem um reconhecimento, um arrependimento, Sim. e volta para Cristo e vai nessa luta todos os dias, Sim. fortalecendo no Senhor. Não dura muito tempo, né, pastor? Exatamente, isso, a gente volta, exatamente. não é mesmo? Exatamente. A gente, talvez a gente, essa questão de durar o tempo, Cida, às vezes é meio complicado, porque Deus trabalha com cada um de um jeito e cada um tem o tempo próprio para poder entender, né? Agora, aquele que é convertido, ele é desobediente deliberadamente. Exatamente. Né? O não cristão, ele deliberadamente ele permanece, ele sabe que ele está fazendo algo para desagradar a Deus e ele tem prazer nisso. Mesmo essa pessoa às vezes está na igreja. Exato. Infelizmente tem gente na igreja que não é convertida e que vive dessa forma, essa é a grande verdade, né? E aí a gente entra no terceiro aspecto que eu queria mencionar aqui, porque eu falei aqui, ó, Jesus não está ensinando a respeito da salvação pela lei, mas ele está mostrando que há uma conexão vital entre a lei de Deus e o reino de Deus. Aqueles que pertencem ao reino de Deus vivem de acordo com a vontade de Deus. E a terceira verdade é que no reino dos céus haverá distinções entre os salvos. E aqui que é importante. Dependendo da maneira como nós vivemos como cristãos, se nós obedecemos mais ou obedecemos menos aos ensinos da palavra de Deus, nós vamos ser considerados grandes ou menores, ou maiores ou menores, grandes ou menores. Né? Aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, esse será considerado, no mínimo, no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, há gradação em relação aos crentes. Tem aquele que vai obedecer mais e aquele que vai obedecer menos. Seria como se fosse aquele que vai se esforçar mais numa vida de santidade, Exato. aquele que vai ser mais relapso. Exatamente. Paulo vai dizer que alguns crentes vão entrar no céu porque foram salvos pela graça. Porque toda a sua obra vai ser queimada como palha, madeira e feno e não vai sobrar nada. Só vai entrar por causa da misericórdia de Deus. Mas nada mais além vai acrescentar. Há outros que não, né? Vão ser galardoados porque eles trabalharam mais no sentido de consagrar-se em relação à vida, à vontade de Deus, né? Fala, Maurício. Então, o versículo 19 seria o galardão? Sim, do crente? Exatamente. Né? Então, essa distinção de obediência vai ser levada em conta. Os esforços de cada um no sentido de ensinar os outros a viverem de acordo com a palavra de Deus também vai ser levado em consideração. E é isso que Jesus está dizendo. Né? Então, na próxima semana, nós vamos estar dando continuidade, porque os versículos seguintes vão estar falando, se referindo a alguns aspectos da lei que eram ensinados aos judeus e como foram interpretados e aprofundados por Jesus. Né? Então, a princípio, era isso que eu queria mostrar a respeito da justiça do cristão. Bem, pois não? E a pessoa também, ela vai ser cobrada, né, diante de Deus. Sim. Por exemplo, Davi pecou, Salomão pecou, né? E pelo fato deles serem reis, deles serem líderes, a cobrança será maior. Sem dúvida. Porque eles são exemplo, né? Exato. Então, por exemplo, se o pastor entra em pecado, eu acho que a cobrança às vezes é até maior.
Sem dúvida, a Pelo liderança. fato da responsabilidade que ele tem diante de Deus e dos homens, né? Exatamente, exatamente. Então, quanto mais responsabilidade nós temos, maior o peso da nossa avaliação. É claro que, por exemplo, entre um membro da igreja pecar e o pastor pecar, um presbítero pecar, todos estão pecando, mas as consequências dos seus atos em si serão maiores ou menores, porque a liderança ela tem as pessoas se moldam nessa liderança, e quando ela tropeça e faz os outros tropeçarem, vai ser cobrado dele também. E assim, a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos é muito maior. É maior. Sim. De instruir, de estimular, de incentivar, de testemunhar, né? Como pastor, eu não sou melhor do que nenhum cristão na igreja. Né? Agora, a minha responsabilidade enquanto pastor é maior do que os membros da igreja. Os irmãos entenderam, não é isso? A cobrança vai ser maior, dada a responsabilidade e a maneira como nós estejamos vivendo, né? Então, que nós possamos refletir a respeito disto e que nós possamos avaliar a nossa vida para que em tudo que fizermos, Deus seja glorificado em nosso viver. Amém? Então, vamos ter uma palavra de oração. Presentino, nos dirige a Deus em oração, Presentino, para encerrarmos o nosso estudo nesta noite. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia. E obrigado, Pai, por essa oportunidade maravilhosa que temos de estudar a sua palavra. Faça, Pai, que possamos aprender, crescer no seu conhecimento. Pai querido, dar-nos força para poder obedecer os seus mandamentos, ó Pai. Sabemos que somos pecadores, falhos, dependentes da sua misericórdia, Pai. Dar-nos força, nos sustente, Pai. Sustente nossas famílias e nos dê uma boa noite de descanso agora, Pai. Nos dê uma boa noite de descanso, possamos descansar e amanhã acordar reforçados para mais um dia de trabalho, Pai. E que nosso dia seja para a honra e glória do seu nome. É isso que eu peço, com perdão dos pecados, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém, amém. Amém. Olá, Miriam. A Miriam chegou no finalzinho, Miriam. Seja bem-vinda. Conseguiu? Entrou, Miriam, sim. Está ouvindo, Miriam? Então, que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana de paz e de alegria, né? Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.